Boa noite, então, amados irmãos. Hoje eu quero conversar com você sobre a palavra de Deus que está em Mateus, capítulo 11, versículos de 21 a 28. Melhor, de 28 a 30. Mateus 11, de 28 a 30. Quero conversar sobre o jugo de Cristo. É uma palavra importante para nós entendermos nessa noite, a fim de que alinhemos todos nós nossas vidas com a palavra de Deus. Mateus 11, 28 a 30, Jesus disse: venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo é a única pessoa que pode fazer esse apelo. Ele é o único que pode dizer: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ninguém mais tem este poder de chamar todos que estão sobrecarregados para tomar o jugo dele. E o jugo de Cristo é suave, e o fardo de Cristo é leve. E aqui nesta mensagem nós vamos observar que Jesus também diz algo muito importante que vamos entender essa noite. Ele está dizendo: aprendam de mim, eu sou manso e eu sou humilde de coração. Esse texto também fala sobre aprendizado. O aprendizado com alguém que é manso e humilde, mas com alguém que tem um jugo. Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo. E eu quero introduzir essa mensagem explicando aos irmãos que jugo não é uma canga que vai em cima de um boi, jugo não é uma parelha que vai em cima do animal para facilitar que ele puxe uma carga. Não é isso que o texto está falando. Quando Jesus está dizendo: recebam sobre vocês e tomem o meu jugo, ele está falando, na verdade, de outra coisa. Que para entendermos o que ele está dizendo, precisaremos voltar no tempo para os dias dele e entender primeiro com quem ele está falando. Ele está falando com os meninos e os homens que querem ser discípulos, que querem aprender, que querem segui-lo. Há um contexto nesse texto, e o contexto é que Jesus agora se levanta como um mestre e um rabi, e ele começa a ensinar as pessoas. O contexto deste texto também é o Sermão do Monte, aonde Jesus sobe no Monte das Bem-aventuranças e começa a pregar as boas novas do Evangelho. Então ele diz: tomem de mim o meu jugo. Para entendermos isso, precisamos voltar no tempo, nos dias de Jesus, e entender que os meninos de Israel, eles estudavam a palavra, a saber, a Torá, dos 6 até os 10 anos de idade. Dos 6 aos 10 eles decoravam. Eles procuravam decorar a Torá. Dos 10 aos 14 anos, agora eles discutem as interpretações e as aplicações dos textos. Então, dos 6 aos 10 decoram. Dos 10 aos 14, discutem interpretações e aplicações dos textos que já decoraram. Por isso que quando você lê que Jesus foi esquecido no templo, com 12 anos de idade, mas ele estava lá conversando com os mestres da lei, não era incomum que o menino de 12 anos conversasse com os mestres da lei, discutindo as interpretações e as aplicações do texto. Não era incomum. Incomum era a sabedoria de Cristo diante da sabedoria dos outros. Isso era incomum, porque ele é Jesus. Então um menino com 14 anos de idade, se fosse muito bem nesses estudos, ele procuraria um mestre para se tornar discípulo desse mestre. Nos dias de Jesus existiam 2 discípulos ou 2 mestres muito famosos, que eram Hilel e Shammai. Hilel foi avô de Gamaliel. Gamaliel foi o homem que ensinou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes de se converter a Cristo, era um fariseu, estudioso da palavra, zeloso com a palavra. Ele aprendeu tudo com Gamaliel. Gamaliel tinha um avô que se chamava Hilel. Este homem era rabi e mestre nos dias de Jesus, junto com outro mestre que se chamava Shammai.
Quando os meninos então tinham 14 anos de idade, daí para frente eles iam escolher um rabi, um mestre. E eles poderiam escolher, os que tinham ali, os mais famosos eram Hillel e Shammai. E quando você escolhia um mestre para segui-lo, você se colocava debaixo do jugo. Por isso Jesus está falando aqui de jugo. O que é jugo? Jugo é o conjunto de interpretações e aplicações das Escrituras na minha vida. O jugo não é uma canga, não é uma parelha. O jugo é o conjunto de interpretações e aplicações das Escrituras na minha vida. Como eu interpreto e aplico, este é o meu jugo. Cada rabi, cada mestre tinha um jugo. Para se tornar um rabi, precisava de ter um jugo. Para se tornar um mestre nos dias de Jesus, precisava ter um jugo. E para se ter um jugo, precisava estudar todas as Escrituras e tirar delas um ensinamento diferente de outro que já tinha estudado. Quando a pessoa chegava nesse nível, 2 rabis ouviam esse outro falando, e se aquele candidato a rabi trouxesse um entendimento novo das Escrituras, porém coerente com todas as Escrituras, eles diziam assim: está ligado, agora você pode se tornar um mestre e um rabi, e você pode ter o seu jugo, ou seja, você pode ensinar pessoas com aquilo que você estudou e aprendeu. Agora você também é um rabi, também é um mestre e também tem um jugo. Só podia ligar e desligar se fosse rabi, doutor da lei. A elite religiosa é somente que tinha o direito de ligar e desligar coisas no mundo espiritual. Mas é muito interessante observarmos que em Mateus capítulo 16, versículo 19, se puder, abra sua Bíblia em Mateus 16, 19 e veja o que Jesus vai dizer. Jesus disse assim: eu darei a vocês a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então Jesus está falando isso com Pedro, com a igreja. O que antes era privilégio dos doutores da lei, o que antes era privilégio da elite religiosa, o que antes era privilégio somente de quem estudava até chegar a um doutorado, de poder ligar e desligar no céu e na terra, Jesus Cristo, quando vem e anuncia o Evangelho e chama a sua igreja a Ele diz para a sua igreja: eu dou a vocês a autoridade para vocês ligarem e desligarem, e o que vocês ligarem será ligado, e o que vocês desligarem será desligado. Jesus então retira essa autoridade da elite sacerdotal, daqueles que compõem a nata da religiosidade, e entrega nas mãos da ex-prostituta, do ex-cobrador de impostos, do ex-ladrão, do ex-assassino que se converteu, que se chama agora a Igreja de Jesus, aquele que era leproso, aquele que era paralítico, aquele que estava à margem da sociedade, aquele que não era nada. Jesus diz: é vocês que eu dou a autoridade para ligarem e desligarem. Essa autoridade Jesus deu à sua igreja, a saber, a nós. Essa autoridade não está mais nas mãos da elite religiosa. Este é o ensinamento de Cristo. E a palavra ligar significa concordar, e a palavra desligar significa discordar. Por isso, as chaves do reino de Deus estão nas mãos da igreja, e a igreja avança contra as portas do inferno quando ela está concordando, quando ela tem só um pensamento, uma só fé, um só batismo, um só coração, uma só visão. A igreja avança. Veja que nós não conseguimos derrubar as portas do inferno com chutes, com pontapés, com esbarrões. Porta tem chave, mesmo as portas do inferno têm chave. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse 1,18, Jesus disse: eu tenho as chaves da morte e do inferno. E Ele deu essa chave para a igreja. Mas a igreja só consegue usar essa chave em concordância, ligando ou desligando. Portanto, uma família ou uma casa que tem discordância, uma família ou uma casa que tem desavença, que não há unidade, dificilmente vai conseguir avançar contra as trevas. Precisamos entender que a palavra concordar significa nós estarmos juntos na mesma opinião, na mesma fé, na mesma unção, debaixo da mesma liderança do mesmo Espírito. Nós não avançamos contra as portas do inferno e não saqueamos o inferno
sem estarmos primeiro unidos com Deus, a sua palavra e uns com os outros. Esse é o primeiro ensinamento que precisamos entender. O segundo ensinamento que precisamos entender é sobre o jugo. Continuando, isso também faz parte do jugo de Cristo, no sentido do conjunto de interpretações e aplicações que Cristo traz para a igreja. Mas se todo mestre tem um jugo e se todo rabi tem um jugo, e Jesus disse assim: eu também tenho. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Vivam debaixo do meu jugo. Se Jesus diz que tem um jugo, irmãos, onde está? Onde está o jugo de Cristo? Onde está o conjunto de informações, de aplicações e interpretações que Cristo fez sobre as Escrituras e deu para a igreja? Está em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21. Jesus agora vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. Quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo assim: vocês ouviram o que Moisés disse. Jesus está apontando agora para a lei, ele está apontando para o decálogo, os 10 mandamentos, ele está apontando para o tempo de Moisés, e está dizendo o seguinte: vocês ouviram o que Moisés disse, vocês lembram dos 10 mandamentos, um deles disse, não matarás, e Jesus vai dizer assim, e quem matar está sujeito a julgamento, mas eu digo a vocês, que qualquer que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. O que Jesus está ensinando é o seguinte: Moisés trouxe a lei, mas eu, Cristo, estou trazendo a graça. Moisés trouxe a lei, e a lei disse, não mate. Se você matar, você está sujeito a julgamento. Porém eu vos digo, disse Jesus, se você disser que o seu irmão é louco, se você odiá-lo no seu coração, se você intentar o mal contra o seu irmão dentro do seu coração, você já é sujeito ao fogo do inferno. Então a primeira lição que precisamos entender do jugo de Cristo é que quando Cristo traz a graça é mais exigente do que a lei. Cumprir a lei se cumpre através de atos exteriores, cumprindo regras, como nós vamos ver em Mateus capítulo 23, quando Jesus está falando sobre os fariseus, e ele diz assim aos fariseus: vocês são caixões caiados, seus hipócritas, raça de víboras. As prostitutas e os cobradores de impostos vos precederão no reino dos céus. E Jesus disse que eles atentam para as coisas exteriores, mas não atentam para o que está aqui dentro. E quando Jesus vem, ele ensina que a graça não é de fora para dentro, a graça é de dentro para fora. Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. Ser cristão não é cumprir regras, ser cristão não é fazer tudo direitinho, achando que isso vai te levar para o céu. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 20 está escrito: não é só aquele que diz Senhor, Senhor que entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a minha vontade. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, Senhor, em teu nome fizemos milagres, Senhor, em teu nome profetizamos. E Jesus lhes dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais a injustiça. Ser usado por Deus qualquer um pode, ser aprovado por Deus é para filhos. Não confundam pessoas que fazem obras para Deus com pessoas salvas. Jesus está ensinando aqui que a graça nos transforma de dentro para fora. Os fariseus tinham aparência de santidade. Os fariseus cumpriam as regras. Os fariseus oravam nas ruas para que todos pudessem vê-los. Os fariseus ajudavam as pessoas na frente dos outros. E Jesus disse: raça de víboras, vocês são caixões caiados, muito bonito por fora, mas por dentro vocês são podres. A imundície dentro de vocês, é o que Jesus dizia. Portanto, Jesus vem trazer agora a graça, e a graça é Deus olhando dentro de cada um de nós. E por isso que Jesus diz isso: vocês ouviram o que foi dito aos antepassados, não matarás.
Mas eu digo a vocês que qualquer um que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. O que é mais fácil? Cumprir a lei ou viver debaixo da graça? A lei é um ato exterior, a graça é subjetiva. Na graça, só Deus sabe o que está dentro de você. Mas Ele não vê como vê o homem, Ele enxerga o nosso interior. E ele continua no versículo 23, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta ali diante do altar e primeiro vá se reconciliar com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Aqui Jesus está dizendo o seguinte: você quer me adorar? É do meu jeito. É isso que Jesus está dizendo. Não adianta você vir ao altar e trazer a sua oferta se você está de mal com alguém, se você está com uma situação mal resolvida, se você tem ódio no seu coração, se você está alimentando uma situação de injustiça, se você tem um problema que você não resolve. Jesus está dizendo: deixa a tua oferta no altar, primeiro vai se reconciliar com seu irmão, depois volta e me oferece a oferta. Precisamos entender, irmãos, que antes de aceitar a nossa oferta, Deus aceita a nós ou rejeita a nós. É o que ensina Gênesis, quando Caim e Abel foram levar a oferta ao Senhor. A Bíblia é muito clara ao dizer: Deus aceitou Abel e a sua oferta, e Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Deus primeiro rejeitou o ofertante e depois rejeitou também a sua oferta. Deus aceitou primeiro Abel, o ofertante, e depois aceitou também a sua oferta. Para adorarmos a Deus, precisamos considerar o que Deus ensina. Não podemos, irmãos, pensar que podemos adorar a Deus do jeito que quisermos. Quem cria diz quem nós somos, e quem cria diz como deve ser. Portanto, adoremos a Deus do jeito de Deus. Se existe alguma coisa na sua vida que precisa de reconciliação, em nome de Jesus, resolva isso. Procure fazê-lo, para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Versículo 27, Jesus vai dizer de novo, apontando para Moisés e para o decálogo, os 10 mandamentos: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. O que Jesus está ensinando aqui é o seguinte: antes o adultério precisaria ser um ato. O homem precisaria ter uma relação com a mulher e a mulher com o homem para que se consolide um adultério. Mas aqui Jesus está trazendo um novo jugo, um novo conjunto de interpretações e aplicações das Escrituras. E ele está sendo muito claro ao dizer: se você desejá-la no seu coração, já cometeu adultério com ela. Portanto, quando Jesus traz a graça exige essa transformação que somente o Espírito Santo pode fazer dentro de nós. Amados irmãos, é impossível vivermos a graça de Deus sem a ação soberana e poderosa do Espírito Santo de Deus. Impossível. É impossível. Portanto, irmãos, vigiemos, porque quando nós estamos vivendo na graça, algumas pessoas estão confundindo e estão barateando a graça de Deus, dizendo: não, agora é o tempo da graça, eu posso fazer o que eu quiser que Deus me perdoa. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, isso é 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas a Bíblia não nos dá licença para pecar, e a graça de Deus não nos dá licença para pecar. A Bíblia nos ensina que Jesus nos ensina aqui, que se olharmos para uma mulher e desejarmos, ou uma mulher para um homem, já cometeu com ela ou com ele adultério no seu coração. Amados, percebam, a graça exige uma transformação de dentro para fora. Seguir a Cristo está longe de ser um conjunto de regras. Seguir a Cristo significa a renúncia da nossa própria vida. Seguir a Cristo é dizer como Paulo:
Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que presente vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Viver com Cristo é viver na cruz. Somente da cruz o homem consegue rejeitar o pecado, matar seus próprios desejos e paixões, e não ceder os desejos da sua carne. Somente da cruz o homem consegue dizer: é necessário que ele cresça e eu diminua. Somente da cruz eu consigo perdoar uma ofensa, eu consigo caminhar a segunda milha. Somente da cruz eu consigo abençoar os que me amaldiçoam, bendizer os que me maldizem, orar pelos que me perseguem, caminhar a segunda milha, oferecer a segunda face ou a outra face. Somente da cruz, porque está escrito: vocês ouviram o que foi dito no versículo 35, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe também que leve a capa. E se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem te pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. O que Jesus está ensinando aqui é muito poderoso, irmãos. Ele está dizendo assim: se alguém te bateu do lado direito, oferece o outro. O que ele está querendo dizer é o seguinte: antes, na lei de Italião, olho por olho, dente por dente, significa o seguinte: se uma pessoa te feriu e o irmão te arrancou um olho, aquela lei dizia que você poderia ir lá e arrancar o olho dele também. Olho por olho, dente por dente. Essa lei não trata de vingança, porque a Bíblia diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Essa lei trata de proporção. Se uma pessoa arrancou um olho, você pode arrancar o olho dela e não matá-la. Proporção, não vingança. Mas Jesus disse: agora eu tenho um jugo novo. Eu interpreto a lei e aplico para vocês de forma diferente. É o que Jesus está dizendo. E ele disse: se alguém te bater do lado direito, oferece o outro. Sabe o que isso significa? Abra mão do seu direito. Você teria o direito de bater também, não bata. Você teria o direito de revidar, não revide. Você também teria o direito de fazer porque aquela pessoa fez, não faça. É o que Jesus está ensinando aqui. Somente da cruz, somente crucificados, nós conseguimos ter esse tipo de reação. Porque quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, quando alguém nos prejudica, quando alguém avança contra nós, quando alguém nos amaldiçoa, a nossa vontade é de ir para cima. Mas quando nós morremos para essa vida e vivemos para Cristo, a nossa vontade não é mais nossa, mas a nossa vontade está nas mãos do nosso Pai, nosso Senhor Jesus. Se não entregarmos a Ele nossa vontade, se não entregarmos a Ele nossa vida, se não formos para a cruz, irmãos, seremos inúteis. Inúteis se o sal perder o seu sabor. Para que ele serve? Para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Por isso, irmãos, a palavra de Deus nos chama a vivermos debaixo do jugo de Cristo e vivermos debaixo da graça de Deus. E é isso que significa a graça de Deus e o jugo de Cristo. Portanto, não permita que ninguém te engane e nem barateiem, nem mercantilizem a graça de Deus. A graça de Deus é cara e ela custou a vida do Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Ela é caríssima. E quem anda com Cristo deve mudar de vida. Porque uma vez que Cristo entra na nossa vida, o Espírito Santo entra no nosso corpo, nós somos templo de Deus, casa de Deus, santuário do Altíssimo. E aí não vivemos mais para nós, mas vivemos para Ele. Que a minha e a sua vida possa glorificar, honrar, bendizer e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é importante entendermos mais uma coisa que está em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 e 15, aonde o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Corinto, ensina: não se ponham em jugo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade,
Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não andeis, diz 2 Coríntios 6, 14 e 15, não se ponham em jugo desigual. Irmãos, vocês aprenderam hoje o que é jugo. Jugo é o conjunto de interpretações e aplicações das Escrituras na minha vida. E nós aprendemos o jugo de Cristo, que está no Sermão do Monte, a começar pelo capítulo 5, a partir do verso 21. Agora entenda algo muito prático. Jugo desigual não deve existir na nossa vida. Por exemplo, um menino que está apaixonado, quer casar. Ele se apaixonou por uma menina, mas essa menina não é crente. Essa menina não crê nos mesmos princípios e valores dele. Ou ela do menino. Se ele levar esse namoro para frente, ele está se colocando em jugo desigual, porque ele tem um conjunto de interpretações e aplicações de princípios e valores para a vida dele, mas a outra pessoa tem um outro conjunto de interpretações e aplicações para a vida dela. Na hora de tomarem decisões difíceis, os princípios vão se chocar, e o entendimento não vai bater, e a confusão vai se instalar. É jugo desigual, não dá certo. Quando pessoas casam em jugo desigual, não dá certo, porque os princípios não são o mesmo, e aquilo que para você era inegociável, para o outro é negociável. É jugo desigual. Não se coloquem em jugo desigual. Cuidado com o sincretismo religioso. Nós não podemos, por exemplo, ser cristãos e maçons. Conversava isso com a Elisângela. O maçom, ele pode abrir qualquer livro no templo dele, qualquer livro, o Alcorão, o Evangelho segundo Allan Kardec, os ensinamentos de Buda, de Vishnu, do hinduísmo, de Brahma, do que for. E eles abrem todo aquele lixo, e para eles tudo aquilo é Deus. Nós cristãos não compactuamos com isso. A Bíblia é para nós o nosso livro de regra, de fé e de prática. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade. Jesus disse em João 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não dá, irmãos. Crente é crente, crê na Bíblia, ponto final. Na Bíblia eu creio, meus irmãos, eu creio até na capa da Bíblia. Eu creio tudo. Se está escrito, eu creio. Aquela passagem que 2 homens trazem um cacho de uva, eu creio. Se tivesse escrito que o cacho de uva estava trazendo 12 homens, eu creio. Eu creio na Bíblia. Eu não creio porque eu entendo. Eu creio porque eu sei que o Deus que escreveu é muito maior que eu e é fiel para fazer cumprir cada uma das suas promessas. É o que está escrito. 1 Reis 8,56 está escrito, nenhuma das promessas que Deus fez por meio de Moisés veio a faltar. Nenhuma. Números 23:19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele cumpre. Tito capítulo 1, versículo 2 diz, Deus não mente. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz, toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. E Hebreus 13:8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a palavra de Deus diz, céus e terra passarão, mas a minha palavra, ela não passará. Irmãos, nós estamos debaixo desse jugo, o jugo de Cristo. Portanto, não dá para ser crente maçom, não dá para ser crente espírita, não dá para ser crente em qualquer outra coisa. Ou você é crente ou você não é. Ou você crê em Deus ou você não crê em Deus. Ou você crê na palavra de Deus ou você não crê na palavra de Deus. Jesus foi muito claro ao dizer, quem não junta comigo espalha, e quem não é comigo é contra mim. Escolha um lado. É o que Jesus diz. Assim, irmãos, é a nossa vida como cristão. Nossas vidas precisam ser pautadas, regradas e administradas e conduzidas pela santa palavra de Deus, a saber, as Escrituras, a Bíblia.
que foi escrita num período de mais de 3.500 anos por 40 autores, e ela é toda coerente do início ao fim, porque quem a escreveu foi o próprio Espírito Santo inspirando os homens. O livro mais perseguido, mas o livro mais vendido. O livro que contém a verdade, a palavra de Deus. Irmãos, quando ensino sobre o jugo de Cristo, quero que os irmãos entendam que nós temos conosco essa palavra. Não aparte do teu coração a palavra dessa lei. Eu quero te dizer o que Deus disse, me veio ao coração. O que Ele disse para Josué, eu quero te dizer. Josué capítulo 1. Ele disse assim, versículo 9. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde quer que andar. Mas veja o versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. É na obediência, irmãos. E não é obediência de pastor, não é obediência de instituição. Quando Jesus diz, vinde a mim, Ele não está chamando você para a igreja batista, nem para a igreja presbiteriana, não está chamando você para a adventista, nem para a wesleyana, nem nada disso aí. Quando Ele diz assim, vinde a mim, Ele está dizendo assim, vinde a mim, eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus, quem salva sou eu, quem muda a sua vida sou eu, quem tem o poder de fazer um milagre na sua vida sou eu, quem tem o poder de tirar a sobrecarga da sua vida sou eu, quem pode mudar a sua vida do dia para a noite, de uma hora para outra, sou eu. É isso que Jesus está dizendo. E Ele diz em outro texto, não temam o diabo, porque o diabo pode matar o corpo de vocês, temam a mim, que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Se vamos temer alguém, irmãos, tememos o nosso Senhor Jesus, porque o diabo já está debaixo dos pés da igreja, e ele já foi derrotado pelo nosso Senhor. Mas, amados irmãos, tudo isso sem amor não vale de nada, não vale de nada. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 13, ainda que eu tivesse todos os dons, ainda que eu entregasse os meus bens aos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, nada disso me valeria se eu não tivesse o amor. Entre a fé, a esperança e o amor, o maior deles é o amor. Não fique debaixo do jugo de Cristo por medo, não fique debaixo do jugo de Cristo por insegurança. Se coloque debaixo do jugo de Cristo porque você o ama, porque Ele é o seu Deus, porque Ele morreu por você, porque Ele vai voltar. Ele vai voltar. Deixa eu te dizer, Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 23, 17 em diante, vai nos ensinar, irmãos, que um dia um arcanjo vai tocar uma trombeta. Nesse dia que ele tocar essa trombeta, o mundo inteiro vai ouvir. Os céus serão rasgados e nós veremos miríades de milhares e de milhares de anjos. Então, o Senhor Jesus aparecerá no meio do céu, no meio dos ares. Todos os que estiverem mortos ressuscitarão e se encontrarão com Ele nos ares. E os que estiverem vivos nesse dia e estiverem com Cristo terão seus corpos glorificados e se encontrarão com eles nos ares. Entenda uma coisa, essa terra é passageira, isso aqui vai acabar. O que você faz ou deixa de fazer vai se desdobrar na eternidade. Como você tem levado a sua vida, que importância você tem dado a Deus e a sua santa palavra, quanto tempo você tem orado, quanto você tem valorizado o seu casamento, quanto tempo você tem dedicado aos seus filhos. Você está debaixo do jugo de Cristo? A sua família está?
como vocês estão? Quero terminar como comecei. Comecei dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo que é suave, e o meu fardo que é leve. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarão, ou encontrareis, descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Não sei como você está, mas eu sei que o Filho de Deus, Jesus, tem o poder de tirar toda a sobrecarga da sua vida, de alinhar a sua vida com a palavra dele e de fazer você sair daqui uma pessoa transformada, cheia do Espírito Santo e pronta a obedecer a sua palavra e a viver todos os sonhos de Deus para a sua vida. Vamos ficar em pé? Se você quiser fazer essa oração, eu não vou chamar à frente por causa da aglomeração, irmãos. Deus sabe como eu gosto de chamar os irmãos à frente. Mas aí onde você está, coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossa vida agora diante do Senhor. E reconhecemos, Senhor, que muitas vezes andamos por caminhos diferentes da Tua palavra. Muito embora o Senhor tenha dito a nós: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas sigam os meus retos e santos caminhos. Mas em alguns momentos, Senhor, nos desviamos do Teu jugo, do Teu direcionamento, barateamos a Tua graça, desmerecemos o Seu Evangelho. Mas nesta noite queremos dizer que entendemos, Senhor, que a graça é mais exigente que a lei, e que a graça exige de nós uma mudança de dentro para fora, porque sabemos que o Senhor é Deus que não vê como vê o homem. O Senhor é Deus que enxerga o nosso interior. Nós não queremos ser como os fariseus hipócritas, que o Senhor chamou de raça de víboras e de caixões caiados. Nós queremos ser homens e mulheres arrependidos aos Teus pés, dizendo ao Senhor, o Filho de Deus, Jesus Cristo: perdoa-nos, Senhor, e alinha a nossa vida com a Tua vida. Tira de nós, da nossa mente, da nossa casa e do nosso coração, tudo que está desalinhado com a Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque naquela cruz o Senhor nos resgatou, e o Senhor nos abriu um novo caminho, um novo e vivo caminho foi aberto pelo Senhor naquela cruz. E hoje nós que confessamos o Teu nome, sabemos que o Senhor matou a morte, e por isso está escrito: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Vencida foi a morte no Calvário. Senhor, obrigado, porque o Senhor é Deus que traz vida depois da morte, mas que traz vida agora mesmo. Por isso, Pai, derrama sobre nós da Tua vida. Ajuda-nos, a nós e a nossa casa. Faze-nos homens e mulheres fortes no Senhor, para que a nossa família seja conhecida como a família bendita, abençoada e cheia do Espírito Santo. E que a despeito de tudo que vivemos, Senhor, aquilo que ainda sofremos, estende a Tua mão, nos abençoe. Leva-nos, Senhor, ainda esta noite, aos vales verdejantes e às águas tranquilas. Derrama sobre nós um refrigério. Amanhã, Senhor, iniciaremos mais uma semana de trabalho. Não sabemos quem iremos encontrar, não sabemos como vai ser, mas nós consagramos a nossa semana ao nosso Senhor e pedimos ao Senhor: vai à nossa frente, nos guarde, nos livre de todo mal e nos faça andar, Senhor, debaixo do Teu jugo. Não aceitamos nenhum outro, somente o Teu. Senhor, queremos ainda pedir algo ao Senhor. O Senhor disse: aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Senhor, ensina-nos no dia a dia como devemos fazer, o que devemos falar, como reagir. Queremos sorrir como o Senhor sorria, abraçar como o Senhor abraçava, amar como o Senhor amava. Faze-nos mais parecido contigo, Senhor, e que de glória em glória e de luta em luta sejamos todos nós transformados à imagem de Jesus. É a nossa oração, agradecidos
em nome de Jesus. Amém.